Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zé. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar uma satisfação a vocês em relação ao longo período que eu estou sem postar um vídeo aqui no canal, tá? O que é que está acontecendo? Ultimamente eu estou tendo muita demanda no trabalho e eu estou sem tempo de criar conteúdo, ok? Mas não se preocupem que quando der uma aliviada lá no trabalho, eu vou postar com mais frequência, certo? Bem, agora vamos para o vídeo de hoje. No vídeo passado, a gente falou sobre a comunicação entre os dispositivos de entrada e saída e a CPU, falamos sobre interrupções, falamos sobre pooling e criamos um driver do teclado usando pooling. O que é que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai começar a criar uma rotina do kernel para que a gente comece a configurar as interrupções de hardware e vamos criar algumas rotinas que vão ser executadas quando essas interrupções ocorrerem. Tá? Vamos lembrar como é que funciona a questão da interrupção. Né? Todo hardware, praticamente, ele gera um sinal elétrico de interrupção, é chamado de interrupt request. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar o teclado. Toda vez que a gente pressiona uma tecla, ou quando a gente libera uma tecla, um sinal é enviado para a CPU, não diretamente para ela, né? Ela envia para o controlador de interrupção programável. A gente falou sobre o PIC também, a gente vai falar novamente aqui, tá? O PIC é configurado para mapear um valor de interrupção para um dispositivo de entrada e saída. E aí, esse valor de interrupção é jogado no barramento de endereço. A CPU ela é interrompida, ou seja, ela para o que ela está fazendo para atender essa interrupção. E aí, pelo número da interrupção, ela sabe qual a rotina que ela vai executar, qual a função que ela vai chamar para tratar aquela interrupção. Tá? Então, pressionei uma tecla, eu vou ler aquela tecla, por exemplo, eu vou ter uma função lá que vai ler essa tecla e vai fazer alguma coisa com essa leitura. Tá? Então, essas rotinas são criadas por a gente e a gente tem que configurar o hardware através de rotinas no nosso kernel para que as interrupções elas reconheçam quais são as funções que elas têm que chamar para quando essas interrupções ocorrerem. Tá? Então é isso que a gente vai começar a fazer nesse vídeo. Tá? Esse conteúdo ele vai durar mais ou menos umas 2 ou 3 aulas, tá? Vai depender aí do tempo que a gente levar em cada vídeo desse, tá? Ok? Então, sem mais delongas, vamos para a implementação. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar o PIC, né, o controlador de interrupção programável. Vamos lembrar o que é isso, tá? No vídeo passado, eu falei sobre o PIC, né? Eu acho que eu estou no slide errado, deixa eu voltar aqui. É esse slidezinho aqui. Então, nesse vídeo, nesse vídeo passado, uma das coisas que a gente falou foi sobre o PIC, né, o controlador de interrupção programável. O que é necessário o PIC? O PIC é necessário por 2 motivos. Primeiro, o seguinte, né, a CPU ela só tem uma linha de interrupção, tá? De interrupt request, né, que chama de IRQ, ok? Então não tem como eu ligar vários dispositivos em uma única linha de interrupt request, né? Porque fisicamente isso aí seria impossível. Então a gente precisa de um cara que intermedie isso, né? E esse cara ele é o PIC, ok? Então cada PIC ele tem 8 linhas de interrupt request, ou seja, eu posso ligar até 8 dispositivos, tá? E aí o que acontece? Ao invés do dispositivo ele gerar um sinal de interrupt request direto para a CPU, ele gera para o PIC
O PIC vai armazenando essas interrupções numa fila e aí vai atendendo a cada interrupção, tirando da fila as que já foram atendidas, né, de uma em uma, ok? Bom, a outra função do PIC é mapear também os números de interrupção, tá? O que acontece aqui? Por default, por exemplo, né, a IRQ0 e a IRQ1, elas são respectivamente a IRQ do clock e a IRQ do teclado. Ou seja, o clock é o seguinte: toda vez internamente no hardware existe um clock onde a cada milissegundo, tantos milissegundos, ele gera uma interrupção. Tá? Para que serve isso, né? Serve para várias coisas. Uma delas, por exemplo, é para multitarefa. A gente ainda não vai trabalhar com multitarefa, mas a multitarefa acontece da seguinte forma, né? O que é que dá a ideia de vários programas estarem rodando ao mesmo tempo? É um programa em execução, um processo, e aí o que dá a ideia desse processo estar rodando juntamente com outro processo, com outro processo, com outro processo, é o simples fato de pequenos trechos de cada processo serem executados em um espaço de tempo, um após o outro, dando a impressão, como isso aí acontece muito rapidamente, de que todos eles estão ocorrendo simultaneamente. Então, a interrupção de clock, a gente pode ter uma função que vai tratar a interrupção de clock justamente para mudar de um processo para outro na execução. Tá? E aí a gente cria a multitarefa utilizando esse recurso, por exemplo, da interrupção do clock. Tá? Então, por default, a interrupção do clock ela é 0, né? O interrupt request do clock. E por default, o interrupt request do teclado, ele é a interrupt 1. Tá? Só que o que acontece? Vamos lá. Existem dois tipos de interrupção. Tá? Na verdade, existem 3 tipos de interrupção, a gente vai falar sobre ela, mas assim, as principais são a trap, a gente chama de interrupt trap, e tem as interrupt gates. Tá? O que é a interrupt trap? A interrupt trap são exceções geradas pelo hardware. Então, se aconteceu algum problema, né, interno, o hardware gera uma exceção. Tá? Por exemplo, a instrução de divisão, ela não aceita divisão por 0. Tá? Então, se a gente for executar uma instrução de divisão por 0, o hardware gera uma exceção. Tá? Então, a exceção ela funciona como uma interrupção. O hardware interrompe o que está fazendo para executar uma rotina, uma função que trate a divisão por 0, por exemplo. Certo? Um outro exemplo de exceção, por exemplo, é a exceção chamada GPR. Erro de proteção geral. Tá? Ou melhor dizendo, GPF, falha de proteção geral, que é General Protection Failure. Tá? Quando é que isso acontece? Quando, por exemplo, um processo tenta invadir a área de memória de outro processo. Ou quando eu tento, por exemplo, executar uma função, um ponteiro de função, por exemplo, que não tenha nenhum endereço a que esse ponteiro esteja apontando. Então, eu estou tentando acessar um endereço nulo. Então, quando eu estou tentando acessar um endereço nulo, ele dá um GPF. Tá? Então, o hardware gera uma exceção. Então, a gente pode criar rotinas que tratem essa exceção, que sejam executadas quando essas exceções ocorrem. Tá? As exceções, elas podem... O que acontece com as exceções? Quando o hardware gera uma exceção, tá? Ele, a depender da exceção, ele, antes de chamar a função que vai tratar a exceção, ele empilha, o hardware empilha um código de erro. Tá? Então, tem exceções que tem código de erro e tem exceções que não tem código de erro. Nas exceções que tem código de erro, a nossa função ela tem obrigatoriamente que limpar
essa pilha, tá? Para que não dê inconsistência futuramente a próximas chamadas de próximas funções, tá? E os interrupt gates são as interrupções de hardware, que a gente vai criar duas funções, uma função para tratar a interrupção do clock e uma função para tratar a interrupção do teclado, por enquanto, tá? Então, inicialmente, a gente vai fazer isso. Depois, a gente vai tratar outras interrupções, outros interrupt gates de outros dispositivos no nosso sistema operacional. Certo? Bom, então, eu preciso, tá, gente, o seguinte. Tá, aí voltando a falar aqui do PIC, né? Então, a outra função do PIC é remapear os valores dos interrupts e requests. Por quê? Porque o hardware, as exceções, elas são geradas pelo número de interrupção de 0 a 31. São 32 interrupções, certo? Então, veja, o teclado, ele gera a interrupção, o interrupt request 1. O hardware gera também o interrupt request 1 quando tem uma exceção, tá? Para não dar conflito, eu tenho que remapear, por exemplo, o IRQ do teclado de 1 para um outro número, certo? Que esteja fora dessa faixa de 0 a 31. Porque de 0 a 31 são interrupções geradas pelas exceções de hardware, tá? Então, eu tenho que configurar o nosso PIC para que ele altere, né, ele remapeie essas interrupções que estão abaixo de 31 gerado pelo hardware para novas interrupções fora dessa faixa. Certo? Por exemplo, a gente vai mapear a interrupção 1 do teclado no PIC para que ela seja a interrupção 21 em hexadecimal. 21 em hexadecimal é a interrupção 33, a fora da faixa de 0 a 31. Tá? E a gente vai mapear a interrupção do clock, que por default é a 0, para a interrupção 32, que é a 0x20 em hexadecimal. Ok? E aí a gente fica livre desse conflito, né? O hardware vai gerar naturalmente as exceções com números de interrupções entre 0 e 31. E a partir de 32 a gente vai gerar os interrupt gates, que são as interrupções de hardware. Ok? Bom, então a gente precisa, via software, configurar o PIC, que é essa primeira etapa que a gente vai fazer aqui no código, tá? Só que antes de codificar, gente, é necessário eu dizer como é que funciona, como é que funciona o PIC, tá? Bom, eu vou colocar aqui no nosso código, tá? E eu vou explicar aqui como é que funciona o PIC e a gente começa a implementar, tá? Olha só. O PIC, ele é uma máquina de estado, tá? O que é uma máquina de estado? A gente já falou sobre máquina de estado, como a gente implementou o KPrintf, né? Uma máquina de estado é o seguinte: eu tenho vários estados, tá? Minha máquina se encontra em um estado inicial, né? Quando começa a ser executada, e aí eu posso permanecer no mesmo estado, tá? Então eu tenho dados sobre esses estados que, quando eles são alterados, eu posso permanecer no mesmo estado, ou eu posso ir para outro estado, certo? O PIC, ele possui 4 estados de inicialização e ele possui 4 estados de operação, tá? Os estados de inicialização do PIC é chamado de ICW1 até ICW4. ICW1, ICW2, ICW3, ICW4. O que é que são essas sopas de letrinhas, né? Initialization, Word,
Deixa eu ver aqui. Initialization Word. Oh, meu Deus. Me faltou agora aqui a Initialization Command Word. Certo? Então, por que Initialization Command Word? Tem a ver com a arquitetura. O Word são 16 bits, né? Então, eu tenho dados de 16 bits que são comandos de inicialização. Perfeito? E eu tenho quatro estados de operação, que são chamados de Operation Word Command, que é o OCW. Então, eu tenho o OCW 1, 2, 3 e 4. Tá? Bom, para a gente configurar o PIC, a gente vai usar as portas de entrada e saída. Tá? A gente vai usar aquela funçãozinha outport B que a gente criou, né, que executa a instrução de máquina out, certo? E aí, como é que funciona a coisa aqui? O PIC, cada PIC, ele possui 2 registradores, um registrador de dados e um registrador de controle, tá? Então, primeiro, a gente tem que inicializar o estado ICW1. A gente tem que dizer, ó, pro PIC, ó, você agora está no estado ICW1, certo? Então, como é que a gente configura o estado ICW1? A gente vai configurar da seguinte forma. A gente vai enviar para o registrador de controle o dado 0x11, que é o 11 em hexadecimal. Tá? E aí, o que é que acontece quando a gente faz isso? O PIC, ele sabe que está no estado ICW1, ou seja, ele inicializou o estado de inicialização, certo? E aí, ele fica aguardando o próximo estado, que é o estado ICW2, certo? Bom, como é que a gente faz isso? A gente faz isso escrevendo através dos comandos de portes de entrada e saída, portes de I/O, escrevendo o dado 0x11 no registrador 0x20, que é o registrador de controle do PIC Master, e no registrador 0x0, escrevendo o mesmo dado 0x11 nesse registrador, que é o registrador de controle do PIC Slave. A gente tem 2 registradores, ele tem 2 PICs, certo? Então vamos fazer isso, tá? Essa função que vai configurar o PIC, eu vou chamar de PIC config, certo? Então vamos criar aqui, ó, um PIC.h, tá? Onde a gente aqui vai criar a interface de configuração do PIC. Vamos chamar aqui de PIC config. Ok? E vamos criar agora o arquivo PIC.c, onde a gente vai implementar esse PIC config, tá? Lembrando que eu estou fazendo isso dentro do diretório kernel drivers, porque a gente está trabalhando com drivers, tá? Então aqui eu vou dar um include no PIC.h e vamos implementar o PIC config, tá? Então aqui, ó, inicializando o estado ICW1 do PIC Master e Slave, e fazendo o PIC esperar pelo estado ICW2, ok? Então, como eu falei para vocês, né? A gente tem que dar executar um comando de porte de I/O no registrador de controle 0x20, que é o registrador
de controle do PIC Master e no registrador de controle 0x a0, que é o registrador de controle do PIC Slave, enviando para esses registradores o dado 0x11. Para isso, a gente vai ter que dar um include no porte H, né, que foi onde a gente implementou a função outport, outb e inb. Então, aqui a gente vai fazer um outb 0x20. Vamos jogar o dado 0x11. Então, aqui a gente está ICW1 para o master, o PIC master, e (0x a 0) setando o ICW1 para o PIC Slave. Ok? Bom, feito isso, a gente inicializa a configuração do nosso PIC. Ok? Qual é a próxima etapa? Veja que agora ele está esperando por dados de inicialização. Tá? Isso aqui é um comando. Por isso que a gente usou o registrador de controle. Tá? Então, veja, os PICs ele tem um registrador de controle e tem um registrador de comando, de dados. Né? Então, isso aqui é comando porque eu estou dizendo a ele, ó, o ICW1 é para dizer, ó, inicialize as configurações do PIC. Tá? E aí, ó, os registradores de dados são 0x21 para o PIC Master e 0x1 para o PIC Slave. Como ele está esperando pelo estado ICW1, qualquer dado que eu jogue agora no registrador de dados, ele vai entender que ele está no ICW2, no estado ICW2. O que é o estado ICW2? O estado ICW2 é justamente para eu remapear os números dos interrupts requests, certo? Então, eu tenho que remapear os números dos interrupts requests. Ok? Então, vamos lá. O que é que a gente tem que fazer? Veja, cada PIC, né, ele possui 8 entradas. Ele aceita até 8 interrupt requests. Tá? O PIC Master, ele vai do interrupt request 0 até o interrupt request 8. Tá? Se eu jogar, vamos lá. Se eu fizer isso aqui, ó. Agora nós estamos estado ICW2, que é remapear os IRQs, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu jogar no registrador 0x21, que é o registrador de dados do PIC Master, tá? O valor 0x20, o que é o valor 0x20? Tá? É o seguinte, lembre, o hardware, ele gera, isolado do PIC, ele gera exceções. As exceções vão de 0 a 31. O 20 em hexadecimal é exatamente o 32. É a próxima interrupção livre que o hardware não utiliza, o hardware interno não utiliza para nada. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou dizendo o seguinte, ó, que a interrupção 0 vai passar a ser a interrupção 32. Interrupção do clock. Certo? Ok? E aí, como ele está jogando esse dado para o registrador de dados do PIC Master, tá? Ele vai sequencialmente jogar vai remapear a interrupção 1 para 0x21, a 2 para 0x22, a 3 para 0x23 e assim sucessivamente. A 7, que é a última, né? Começa de 0 a 7, são 8. A 7 ele vai
configurar vai remapear a IRQ para 0x27. Tá? Então, aqui vai de 0x20, que é o clock, a 0x27, que é a última linha de entrada de interrupt request do PIC Master. Né? O PIC Slave, que é o registrador de dado, é o 0x1, tá? Ele vai começar com 0x28. Tá? Então, o interrupt request 8, que já está ligado no PIC Slave, certo? Vai possuir agora um remapeamento de IRQ para a IRQ 0x28, certo? Consequentemente, o 9 para 0x29, o 10 para 0x30 e assim sucessivamente até o interrupt request 15. Ok? Então, com isso, eu consigo remapear os meus interrupt requests para valores fora dos interrupt requests de exceção gerado pelo hardware. Ok? E aí, ó, agora o meu estado do PIC vai para ICW3. Certo? Bom, o estado ICW3 é o seguinte. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso slide de aula, né? Veja o seguinte. Internamente, tá? Eu possuo no meu hardware 2 PICs em cascata. Ok? Que é o PIC Slave e o PIC Master. Veja que o PIC Slave ele está conectado ao Master através da linha IRQ2, certo? E, por sua vez, obviamente, o PIC Master tem conectado a um PIC Slave na sua IRQ2. E a gente tem que dizer isso para o PIC, tá? Então, cada PIC tem que saber que tem um conectado a ele e que ele está conectado a outro. Ok? Então, o estado ICW3, o dado que eu for jogar no meu registrador de dado, vai informar isso. Certo? Então, vamos lá. Se eu informar aqui, ó, no registrador de dado do PIC Master, o número 4 para o seu registrador de dados, eu estou dizendo o seguinte, ó, está conectado à minha linha IRQ2 um outro PIC, que é o PIC Slave. Porque esse 4 informa que é o IRQ2. Ele interpreta da seguinte forma, tá? Ele converte isso aqui em binário. Então, 4 em binário a gente sabe que vamos botar 8 bits aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 em binário é o terceiro bit setado. Tá? Então, veja só. Se eu quisesse dizer que o meu master tem um slave conectado no pino de IRQ0, eu teria que setar o primeiro bit. Então, aqui seria 0x1. Certo? Se eu quisesse dizer que meu PIC Slave está conectado ao master pela linha de IRQ1, aqui eu teria que ser 0x2, porque o 1 estaria aqui. Então, a posição do bit, aqui, ó, no número correspondente, está dizendo qual linha de IRQ o PIC Slave está conectado ao master. Tá? Então, 0x4, a posição do bit é exatamente na IRQ2. IRQ0, IRQ1, IRQ2. Ok? E agora eu tenho que dizer, ó, que o PIC Slave, a sua linha de IRQ está ligado na IRQ2 do master. Né? Lembre que eles são hardwares diferentes. Né? Eu configurar um já não avisa que o outro está conectado, então eu tenho que fazer isso para os dois hardwares. Tá?
Então, na 0x1, no endereço, no registrador de dados do PIC-Slave, agora é o seguinte, ó, no PIC-Slave, tá? Ele já não interpreta mais como binário, ele interpreta o valor mesmo que você colocar lá. Então, se eu colocar o número 2, ele vai dizer o seguinte, ó, estou conectado ao pino 2 de RQ2 do PIC-Master. Se eu colocar 3, estou conectado ao pino 3 do IRQ Master. Então, como eu tenho que dizer que ele está conectado ao pino 2, vou colocar 0x02. Eu poderia colocar 2 em decimal, que em hex é a mesma coisa, né? Mas para ficar o padrãozinho aqui, de estar usando sempre número em hexadecimal, eu vou deixar assim mesmo, tá? Então aqui eu digo, ó, que o PIC-Slave está conectado ao pino 2, o pino referente ao IRQ2 do PIC-Master. E aqui eu estou dizendo que o PIC-Master, no PIC-Master, tem conectado ao seu pino de entrada IRQ2 um PIC-Slave, tá? Ok? Então aqui a gente pode dizer que estamos... o ICW3 configurando as conexões entre o PIC-Master e o Slave, tá? Diz ao PIC-Master que tem um Slave conectado à entrada IRQ2. Diz ao Slave que seu IRQ está conectado à entrada IRQ2 do master. Ok? Bom, depois disso, o estado do PIC passa para o estado ICW4. Olha, estado ICW4. O que é que acontece aqui? Ó? Antigamente, o PIC ele foi construído para trabalhar com processadores diversos, tá? Então, ele foi construído para trabalhar com processadores antigos, como o 8080 e outros processadores mais, tá? E ele manteve essa compatibilidade retroativa com esse tipo de conexão. Então, o estado CW4 ele é utilizado para dizer qual é o processador que a CPU, né, que esse PIC está trabalhando, certo? E eu tenho que informar que a CPU que o PIC está trabalhando é a CPU 8086, que tem a arquitetura x86, tá? Então, isso aqui ele configura um modo de operação, tá? Então, eu quero dizer que ele está no modo de operação 8086, que significa que ele vai estar trabalhando com a CPU x86, tá? Então, ó, como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever no registrador de dados o valor 1. O valor 1 significa que eu estou trabalhando com o processador x86, tá? Então, tanto no Slave quanto no Master, eles vão trabalhar com o processador x86. Ok? Perfeito. Tá? Bom, tá vendo aqui o tempo o tempo aqui que já estamos, né? 34 minutos só falando de PIC. Então vai ser longo, tá? Então assim a gente vai precisar de mais vídeos para isso aqui, tá? Já estamos com 34 minutos e 42 segundos, né? Só falando de PIC, né? Só configurando o PIC. Mas vamos lá. Então,
Nessa etapa aqui, ó, eu já informei ao processador, né, que já informei ao processador, não, já informei aos PICs que a gente está trabalhando, que ele está trabalhando com o processador x86, certo? Então aqui a gente diz ao PIC Master que ele está trabalhando com o processador x86, tá? A mesma coisa, diz ao PIC Slave que ele está trabalhando com o processador x86. Ok? Pronto. Depois desses quatro estados, o PIC entra no modo do estado de operação. Entra no estado de operação. Tá? O estado de operação ele é utilizado para dizer o seguinte agora, ó, libere as interrupções, é um estado de operação, né, que é o OCW1. A gente tem que dizer, ó, quais são as interrupções de hardware que a gente quer liberar. A gente pode dizer o seguinte, ó, eu não quero liberar a interrupção de teclado, eu não quero liberar a interrupção de clock. Eu quero liberar só algumas interrupções. Tá? Então, o primeiro estado de operação, a gente vai dizer quais interrupções a gente quer liberar. Certo? O segundo estado, que a gente não vai trabalhar agora, é para dizer que uma interrupção foi concluída. Tá? Aí você me diz assim, para que eu preciso de um estado para dizer quando uma interrupção foi concluída? Pelo seguinte, lembre que o PIC, né, eu posso ter vários hardwares ao mesmo tempo gerando interrupção no PIC. Cada interrupção dessa vai rodar uma rotina de interrupção. Tá? Então, o que acontece? Vamos supor que a RQ0 acionou o PIC, a IRQ1 acionou o PIC, a IRQ2 acionou o PIC. Tá? O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma rotina que vai tratar a IRQ0. Depois que essa rotina acabar, o PIC jogou na fila as 3 IRQs para serem atendidas. Ele atendeu a IRQ0, então a IRQ0 ele vai chamar uma rotina para tratar esse IRQ. Quando essa rotina acabar, ele vai descartar a IRQ0 e agora vai tratar a IRQ1. Certo? Mas como é que o PIC sabe que a rotina que está sendo executada acabou? Você tem que avisar ele. Certo? Para eu avisar a ele, eu preciso enviar um dado para um registrador de controle do PIC. Certo? Então a gente vai ter que fazer isso toda vez que a gente criar a nossa rotina para tratar uma interrupção. No final dela, eu tenho que enviar para o PIC, no seu estado OCW2, né, que é o estado que ele vai se encontrar depois do OCW1, um final de interrupção, que é um sinal que a gente envia para seu registrador de controle avisando, ó, a rotina aqui já terminou. Você está liberado para atender outra interrupção. Se a gente não fizer isso, o PIC não vai saber que terminou e nossa rotina vai ficar travada lá e nenhuma outra interrupção mais vai ser tratada pelo PIC. Certo? Então, primeiro o OCW1. Que é aonde a gente vai informar quais interrupções vão estar ativas, tá? Veja só, isso é dado por um conjunto de bits, certo? Então, o valor que eu jogar no registrador de dados, de dados ou de controle, não lembro agora. Vamos ver aqui. Isso. O valor que eu jogar no registrador de dados, tá? Ele vai transformar esse valor em um binário, certo? E é o seguinte, é um binário de 16 bits, cada um correspondendo às
16 interrupt requests ligadas aos PICs, né? E aí o que acontece? O valor transformado em binário, aonde tiver 0, significa que é a posição desse 0 dentro do meu conjunto de bits. Vai corresponder exatamente do menos significativo para o mais significativo, o IRQ que vai estar ativo. Tá? Então, por exemplo, se eu jogar tudo 0, né, se eu fizer isso aqui, se eu jogar o valor 0, então os 15 bits vão estar zerados. Então, tem 15 bits aqui, por exemplo, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, na sorte aqui. Então, significa, ó, o IRQ, aqui começa, aqui a informação do IRQ 0, do IRQ 1, do IRQ 2, até o IRQ 15. Aonde tiver 0, eu estou liberando essa IRQ está ativa. Aonde tiver 1, ela não está ativa. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que a IRQ 0, que é a do clock, não está ativa. Se eu coloco 0, aqui está ativa. Se eu coloco 1 aqui, a IRQ do teclado não está ativa. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o valor 2, o binário seria esse. Ele diria que todas as IRQs estão ativas, exceto a do teclado. Se eu coloco 3, todas as IRQs estão ativas, exceto a do teclado e do clock. Eu vou colocar 0, porque eu quero que todas as interrupções estejam ativas. Se eu não quero gerar interrupção de clock, né, a gente pode ter essa opção também, tá? Eu colocaria aqui, ó, 0x01, tá? Mas eu quero que a interrupção do clock eu vou deixar ativa, ok? Então, vou fazer isso para o PIC master e para o PIC slave. Todas as interrupções ativas, na verdade, não são 15, né? São 8, porque cada PIC tem 8 entradas, tá? Desculpa aqui, a minha informação é equivocada aqui, tá? Então, todas as interrupções vão ser atendidas, digamos assim, elas estão ativas, né? Pelo PIC master, e aqui também, né? Todas as interrupções vão ser atendidas pelo PIC slave. Ok? Bom, a partir daí, o nosso PIC está no estado OCW2, que é para avisar quando uma rotina de tratamento de interrupção terminar. Tá? Então, a gente não vai fazer isso agora, a gente vai fazer isso quando a gente escrever as rotinas de interrupção, de tratamento de interrupção. Lá no final da rotina, ó, no final da rotina de tratamento, falo rotina, mas entenda também como função, né? No ser uma rotina é uma função. Tratamento de interrupção concluir. Por que isso? Voltando a dizer. Final da rotina de interrupção. Final da rotina de interrupção concluir. Final da rotina de tratamento. A gente vai colocar isso aqui no final da rotina de tratamento da interrupção. Por que a gente tem que avisar que ela concluiu? Para o PIC saber que ele está liberado agora para atender a próxima requisição, certo? Então, eu faço isso escrevendo Basta eu fazer isso no PIC master, tá? Porque como o slave está ligado no master, certo? E é o master que está ligado na CPU, o master, sabendo que concluiu a interrupção, ele avisa o slave que essa interrupção, que essa rotina foi concluída. Então, basta eu jogar no registrador de controle do PIC master, que é o registrador 0x20, o dado 0x20. Tá? Então, com isso aqui, ó, eu mando um sinal de EOI, End of
interrupt para o PIC e ele está liberado para atender a próxima interrupção. Por exemplo, vamos lá. Eu criei uma rotina de tratamento da interrupção do teclado. Quando uma tecla foi pressionada, essa minha rotina vai ser chamada, tá, pelo controlador do PIC. Na verdade, pela CPU, o controlador do PIC só vai informar qual é a interrupção. O hardware vai saber qual é a rotina que a gente criou, a função que a gente criou em C para tratar essa interrupção do teclado. E aí lá, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler a tecla que foi pressionada. Depois, lá no final, eu tenho que mandar, no final dessa rotina, eu tenho que mandar esse sinal de EOI através desse comando aqui para o PIC master, certo? Senão ele nunca vai saber que a rotina acabou e ele não vai ter como atender as próximas interrupções, certo? Bom, então, com isso, a gente conclui aqui, ó, a configuração do PIC, tá? Então, vamos salvar aqui, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar as nossas funções que vão ser executadas quando uma interrupção acontecer. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente criou o driver do teclado, a gente criou dois arquivos, o keyboard.h e o keyboard.c, e a gente deixou uma função reservada lá, que era o keyboard handler. Geralmente, o que acontece, tá? As funções que são chamadas pela interrupção, a gente chama funções de handler, interrupt handler, que é o manuseador, digamos assim, se a gente for traduzir ao pé da letra, manuseador da interrupção, tá? Então a gente vai criar, a gente deixou uma função lá, keyboard handle, sem implementar, né, no keyboard.c. Na verdade, a gente até implementou, né, mas a gente vai omitir vamos comentar o que a gente implementou nesse keyboard handle e vamos colocar uma outra coisa simples para ver o funcionamento dessa rotina sendo executada quando uma interrupção do teclado acontecer, tá? E a gente também vai criar uma função que vai tratar também da interrupção do clock. Então, a gente vai criar um clock handler também, certo? Então, vamos lá, né? A gente já tem um keyboard.c e já tem a função keyboard handler. Vamos abrir essa função aqui. Também está lá dentro tudo dentro do driver, né? Tudo dentro do kernel driver. Então, vamos lá. Keyboard.c. Opa. Não é keyboard.c, kernel. Não, desculpa. É kernel drivers. Keyboard.c. Pronto, aqui o keyboard.c. Então a gente já tem um keyboard handle. O que a gente fez aqui? Vamos lembrar, tá? Keyboard handle. Aliás, eu acho que a gente não implementou, não, cara. Não chegamos a implementar, Olga. Na verdade, deixa eu abrir uma outra janelinha. Aqui, o keyboard.h é kernel /drivers keyboard.h. Na verdade, a gente tem a função keyboard handle aqui, ó, que é para a implementação como trabalhar com interrupção, que é isso agora que a gente vai fazer, tá? Então, essa função ela vai ser chamada quando a interrupção do teclado acontecer. Mas como é que a gente faz isso? Calma. Primeiro vamos criar os handles, né? Depois que a gente vai dizer ao hardware que aquela interrupção vai chamar essa função, tá? Então, por enquanto, vamos criar as funções primeiro, certo?
Então vamos criar ela aqui, que a gente não criou, né? Keyboard handle. Criar ela aqui. Ela é void. As funções de interrupção, elas não retornam nada, tá? Keyboard handler. Agora, eu não sei se é handler ou é handle. Não lembro agora, tá? Vamos deixar handle. Eu vou fazer uma coisa bem simples só, tá, gente? Que é o seguinte. Vou mandar uma mensagem só, tecla pressionada. Só pra gente testar, tá? Talvez a gente só faça isso no próximo vídeo, porque ainda falta muita coisa para fazer antes dessa configuração de keyboard handle tá sendo executada pela interrupção, mas já vamos deixar aqui implementado. Eu vou botar aqui, ó, pressionado. Então, toda vez que a interrupção do teclado acontecer, ele vai rodar esse cara aqui. Tá? Só tem um detalhezinho que é o seguinte. Deixa eu ver se eu estou chamando a biblioteca. Eu não estou chamando a biblioteca stdlib. Vamos deixar aqui. A gente não vai ter essa biblioteca aqui, tá? A gente só vai colocar aqui só por enquanto para testar o keyboard handler. Vou botar até aqui, ó, temporário, né? Ponto barra lib barra s include barra k stdlib ponto h, que é onde tem o kprintf implementado. Isso aqui só vai ser temporário, tá? Para teste. Depois a gente tira. Então, ó, ele só vai dar uma mensagem. Só que tem um detalhe, tá? A interrupção do teclado, tá? Ocorre, essa função aqui, ela é executada e mostra essa impressão lá na tela. Eu vou dar um barra N e outro barra N aqui. Só que tem um detalhe. A interrupção do teclado ela só vai acontecer novamente se eu ler do registrador do teclado. Lembra que no teclado, a porta 0x60, né, que é essa porta aqui, ó, que tem um keyboard status port e tem o keyboard e o keyboard data port 0x60. Tá? A interrupção ela só vai acontecer de novo se eu ler qual foi a tecla que foi pressionada ou liberada. Tá? Então eu tenho que executar aqui, ó, IND 0x60, né? Ou colocar, né, keyboard data port. Se eu não fizer isso, a interrupção não vai ser gerada novamente. Certo? Bom, isso aqui é só temporário, viu, gente? É só para a gente testar uma função sendo chamada quando uma interrupção acontece. Tá? Obviamente que o keyboard handle ele vai chamar o keyboard read, né? Porque ele só vai executar o read quando uma tecla for pressionada. Beleza? Então, a ideia é essa. Mas só a nível de teste, a gente só vai mandar uma mensagem para a tela quando uma tecla for pressionada. Tá? Bom, esse vai ser o nosso handle do teclado. Tá? E vamos fazer agora o handle do clock. O clock, vamos criar um arquivo aqui à parte. Tá? Vamos criar um clock.h. Opa, o que eu fiz aqui? Include, pragma once. Aqui vamos criar, vamos ter uma função aqui, que é o clock handle. E o clock é o seguinte, tá, gente? Também, mais uma vez, a nível de teste, tá? Eu vou imprimir um valor que vai sendo acrescentado a cada interrupção de clock, só para a gente ver esse valor sendo mostrado na tela, tá? Quando a interrupção do clock, na medida em que a interrupção do clock for acontecer, certo?
Então aqui vamos criar aqui o clock, clock.c, né? E vamos implementar esse clock handle. Bom, aqui eu vou fazer uma coisa. Eu vou ter uma variável global aqui. Vou botar inteira mesmo. Isso aqui é só para teste, tá? Vou botar aqui apenas para teste. Esse clock handle da gente vai ser o nosso escalonador de processo. Escalonador de processo é aquele função do sistema operacional que vai saindo de um processo, para de executar um trecho de código de um processo, para executar outro trecho de código de outro processo, para criar multitarefa, tá? Mas por enquanto não vai ser nada disso, só para testar. O que a gente vai fazer aqui vamos dar um include aqui também no kstdlib. Ok? E aqui simplesmente vai imprimir o valor de x e incrementar x. Vou botar um tracinho aqui, tá? E aqui vamos imprimir x, ok? E depois vamos incrementar x. Então, o clock está gerando interrupção de tanto em tanto milissegundo, e aí essa interrupção vai chamar o nosso clock handle, que vai imprimir o valor de x a cada interrupção, tá? Ok? Beleza. Então, nós criamos o nosso clock handle e nós criamos o nosso keyboard handle. Só que tem um detalhe. Para que esses caras virem de fato um handle, um interrupt handle, é necessário a gente fazer uma outra coisinha. Que é o seguinte, deixa eu explicar aqui para vocês, tá? Uma função normal em C, tá? Quando ela é compilada, no final dessa função, lembre que ele por padrão usa o SDDcall, não, é o IOCL, né? Se eu não me engano é o IOCL, não é o... Bom, ele usa uma convenção de chamada alguma coisa parecida com a IOCL, que eu não lembro agora a nomenclatura, tá? Mas ele usa aquela convenção de chamada onde ele coloca na pilha os parâmetros em ordem inversa, né? Salva o registrador EBP na pilha, coloca o registrador EBP para ser igual ao topo da pilha, né? Para ser igual ao valor de SP, certo? A função ela é responsável por limpar essa pilha depois, tá? E o retorno da função, se a função tiver retorno, vai ser no registrador EAX, certo? Ah, meu Deus, esqueci agora, mas é alguma coisa IOCL, não lembro, tá? Mas depois a gente recapitula isso aí. Isso não importa agora. Bom, no final da função, ele usa uma instrução RET, tá? O que essa instrução RET faz? Ela recupera o valor do EIP, certo? Para que a função ela retorne para o local onde ela estava antes de ser chamada, certo? Acontece que quando acontece uma interrupção, certo? A função que vai ser chamada pela interrupção, ela não vai executar, ela não tem que executar uma instrução RET.
ela tem que executar uma instrução IRET. Qual é a diferença do IRET para o RET? É o seguinte, algumas interrupções, elas mexem no flag, em alguns flags, registradores de flags da CPU, certo? E ele tem que recuperar esse registrador flags, ele é jogado antes na pilha, né, porque ele pode ser alterado pela interrupção. E no final da rotina de tratamento da interrupção, esse registrador tem que ser desempilhado, certo? Quem faz isso é a instrução IRET. A RET não faz isso, certo? Então, se minha função ela for uma função comum assim, provavelmente na hora que a interrupção, essa função for retornar, ele vai dar algum crash na CPU porque esse flags não foi recuperado. Da pilha, vai ficar lá na pilha como sujeira, ela vai dar inconsistência aí, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Como eu não posso executar o IRET aqui dentro, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai construir uma função em Assembler, onde essa função em Assembler é que vai chamar a clock handle e a keyboard handle, certo? Essa função ela vai ser igual, tanto para a chamada de clock handle quanto interrupt handle, certo? Só que ela, antes de chamar, ela vai empilhar os registradores, obviamente, né? Porque ela vai ser chamada pela interrupção, então eu tenho que empilhar os registradores. No final, eu desempilho os registradores e aí eu executo o IRET. Essa função vai executar quando ela for chamada, no final ela vai executar o RET, vai retornar para essa função em Assembler que a gente vai criar, e essa função em Assembler vai ser retornada pelo IRET. Então, ao invés do meu hardware chamar o clock handle diretamente, e ao invés de meu hardware chamar o keyboard handle diretamente quando suas respectivas interrupções ocorrerem, ele vai chamar essa rotina em Assembler que chama essas funções, certo? Eu vou chamar isso aí de stub, tá? Então a gente vai criar os stubs, né? Então vamos ter um stub para cada handle, certo? E a gente vai criar esse stub dentro de um arquivo em Assembler que a gente vai chamar de IRQ stubs, tá? Interrupt Request Stubs. Então vamos criar esse cara aqui. Tudo isso dentro do driver, tá? Depois, se a gente precisar refatorar esses diretórios aí, né? De criar outros diretórios para ficar uma coisa mais organizada, a gente faz isso depois, tá? Por enquanto tá tudo dentro de drivers. Vamos chamar aqui de IRQ stub .asm. Aqui vai ser em Assembler, tá? Ok? Bom, vamos fazer isso aqui. Aqui é o seguinte, ó. A gente vai precisar dar um export nas funções keyboard handle, e a gente vai ter que dar um export no clock handle. Não é isso? IRQ stub. É exatamente isso aqui. No clock handle e no keyboard handle. Aqui na minha versão original eu tinha escrito com R no final, tá, gente? Mas na verdade é export clock handle. Ok. E aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? Para cada handle, a gente vai ter um stub. O stub eu vou chamar do seguinte, ó. Vou chamar assim, ó, IRQ e o número da IRQ. A gente sabe que o número da IRQ do keyboard, do clock, ela é a 0x20. Eu vou colocar em decimal, que é a 32. Tá? IRQ 32. Ok?
Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um push em todos os registradores. Aqui a gente vai chamar keyboard não, clock handle. Aqui a gente vai dar um pop A, recuperando os registradores, e aqui a gente vai dar um IRET. Então perceba, agora a IRT32 ela pode ser um handle válido, um interrupt handle válido. Por quê? Porque ela termina com um IRET. Ela vai chamar a função do clock handle, que vai executar lá em C, o que tiver de executar, e depois ela vai retornar. Então veja lá, quando a gente configurar o hardware para dizer o seguinte, ó, quando a interrupção do clock ocorrer, eu quero rodar uma rotina. Que rotina vai ser essa? Não vai ser a clock handle diretamente, vai ser a IRQ32. Certo? Então o nosso handle verdadeiro, interrupt handle do clock, vai ser a IRQ32. Certo? Vamos fazer isso para todas. Tá? Aí vamos fazer isso aqui para IRQ33, que vai ser agora do teclado. Aí a gente faz a mesma coisa. Push A, call. Agora keyboard, handle, copiar e IRET. Vocês estão percebendo que está começando a ficar repetitivo, né? Imagine se eu tiver que criar 256 stubs desses daqui. Eu vou praticamente escrever a mesma coisa. A única coisa que eu vou mudar é o quê? É o número aqui, né? Da minha interrupção, no nome da nossa função, tá? E a função de handle que a gente vai chamar, tá? Então, gente, eu posso criar uma coisa aqui no montador chamado de macro, tá? Então, uma macro é como eu estivesse criando uma função, não no Assembler, porque no Assembler não existe macro, tá? Né? Mas o montador ele dá esse recurso para que você escreva menos código no Assembler, tá? Então, como é que eu faço uma macro aqui, ó? Eu vou pegar tudo que muda e ele vai virar parâmetro, tá? O que é que muda aqui, ó? O 32 com o 33 e esse cara aqui, né? Isso aqui vai virar parâmetro da minha macro. Então, ao invés de eu copiar e colar e escrever todos os stubs, meu stub vai ser uma macro. Como é que eu faço uma macro? Eu vou botar um percentual, vou escrever macro, aqui é o início da minha macro, tá? E eu vou dar um nome à minha macro. O meu macro eu vou chamar de IRQ em maiúsculo. E logo após eu vou dizer quantos parâmetros ele vai ter. Então, tudo que muda é parâmetro, a gente vai ter, o númerozinho vai ser um parâmetro, e a função aqui vai ser outro parâmetro. Então, ele tem 2 parâmetros. Você viu? Eu vou terminar a macro com percentual end macro. E aqui eu vou fazer exatamente aqui o seguinte, ó. IRQ. E agora, ó, percentual 1. O que significa percentual? Estou usando o primeiro parâmetro da minha macro. Então, o primeiro parâmetro da minha macro vai ser esse número aqui. Então, ele vai, toda vez que eu chamar a macro, ele vai substituir o percentual 1 pelo número que eu passei como parâmetro para a macro. Tá? E agora aqui, ó, 2 pontos, né? Eu vou escrever push a call. Agora, ó, o nome da minha função vai ser o segundo parâmetro da minha macro. E RET. Acabou a macro. Certo? Bom, como as IRQs elas vão ser chamadas em C para eu configurar elas, as IRQs não, os stubs vão ser os verdadeiros handle. São esses que a gente vai configurar para dizer ao hardware, ó, quando a interrupção 32 acontecer, chame a IRQ32. Quando a interrupção 33 acontecer, chame a IRQ33. Certo? Então, ó, são esses stubs que vão ser configurados lá, vão ser setados lá pela nossa rotina no kernel para dizer ao hardware quais são as funções que tem que ser chamadas para cada interrupção, certo? Então, como a gente vai fazer isso em C, cada stub desse vai ter que ser global, porque eu tenho que dar um export lá no C dele, tá? Então, a gente vai ter que colocar aqui, ó, o global. Lembre, para eu usar uma função em assembly lá no C,
essa função aqui, ela tem que ser global, né? E lá no C eu tenho que dar um extern, não é export, um extern nela, tá? Beleza. Feito o nosso, a nossa macro. Agora, ó, ao invés de eu escrever as funções, eu chamo a macro. Então, ó, vamos apagar tudo isso aqui, ó. O nome da macro é IRQ em maiúsculo. Então, se eu fizer isso aqui, ó, IRQ. Qual é o primeiro parâmetro? Bom, eu quero a 32. Quem vai ser a função? Clock handle. Clock handle. Depois eu quero executar a macro de novo, só que agora o primeiro parâmetro vai ser a 33 e a função vai ser a keyboard. Olha como facilita, né? Então, o que é que ele vai fazer? Quando o montador, né, ele for compilar isso para o assembly, ele vai substituir a chamada da macro por todo esse código. Quando tiver percentual 1 aqui, ele vai colocar o primeiro parâmetro. Quando tiver percentual 2, ele vai colocar o segundo parâmetro. Então, aqui, ó, no lugar dessa linha aqui, ele vai colocar um push A, um IRQ 32, dois pontos, push A, call, clock handle e por aí vai. Nessa linha aqui, ele vai botar um IRQ 33, push A, call, keyboard handle e assim e por aí vai. Certo? Então, a macro facilita a escrita em Assembler. A gente diminui a quantidade de código que a gente tem que escrever em Assembler. Mas, no final das contas, isso aqui vai estar repetido lá no código Assembler mesmo, tá? Ok, pessoal? Bom, vamos terminar esse vídeo por aqui, que ele já está ficando extenso, tá? No próximo vídeo, a gente vai configurar o nosso hardware. Aliás, não, antes de configurar o nosso hardware, a gente criou as interrupções de hardware, que são chamados de... na verdade, a gente criou os manipuladores de interrupções de hardware, que interrupção de hardware ele é chamado também de interrupt gate, né? Mas a gente também precisa criar os manipuladores das exceções, que são os interrupt trap, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai criar os manipuladores de exceções, tá? Se der tempo ainda no próximo vídeo, aí sim a gente já vai configurar o hardware, né? Através de uma rotina no nosso kernel, para dizer, ó, qual handle para cada interrupção eu vou associar para que quando essa interrupção aconteça, ou essa exceção aconteça, a CPU poder chamar esses handles. Ok? Então, ficamos por aqui, certo? Até o próximo vídeo.